a tua palavra é que tem o poder, meu Pai, de curar o corpo, a alma e o espírito. Em nome de Jesus. Amém. Esta passagem aqui é bastante conhecida. Vai falar de Davi. Davi era um pastor de ovelha. Davi era um homem guerreiro. Davi era um homem valente. Davi era um homem corajoso. Davi era aquele que era o segundo coração de Deus. Davi era uma pessoa querida por Deus. Só que Davi estava atrás das ovelhas, cuidando das ovelhas do seu pai. Certo dia, o rei Saul, como todos conhecem, desobedece à palavra de Deus. Eu vou explicar. O povo de Israel era governado por Deus. O governo somente era de Deus. Certo dia, Saul desobedece. E no tempo de Saul, o juiz era Samuel. Vou explicar melhor. Depois da conquista da terra de Canaã, Deus constituiu os juízes. Para quê? Para julgar o direito do povo e para ir à frente da batalha, lutando contra os inimigos do povo de Israel. Só que, como todo homem, Samuel envelhece. E Samuel constitui os filhos dele para ser juiz em Israel. Só que os filhos dele não andavam segundo seus caminhos. Os filhos dele aceitavam suborno e pervertiam o direito. A pergunta que não quer calar é por que um filho de um profeta, ou seja, porque os filhos de um profeta se corromperam. Quem era Samuel? Era juiz. Uma palavra de Samuel sentenciava alguém. Só que os anciões perceberam e falaram para Samuel: você sabe que você já está velho e seus filhos não andam segundo o seu caminho? Dai-me um rei. Eu quero deixar claro para a igreja que o rei não foi a vontade de Deus. Foi a vontade permissiva. Porque os anciões exigiram um rei. Então, para o rei Saul não foi a vontade de Deus. Claro, o povo pediu. Deus enviou Saul a Samuel. Samuel ungiu Saul. Mas só que não foi da vontade de Deus. Tem coisa que não é da vontade, é permissão de Deus. Então, ficou claro por que existiu rei? Não era para existir, porque o governo era de Deus. Deus que governava. Eu não vou entrar muito profundo nessa parte, mas então Deus escolheu o rei. E o rei foi Saul. Só que Saul desobedece. A primeira, teve a segunda. Ele desobedece e Deus o rejeita. E aí que entra Davi. Um homem valente que estava atrás das ovelhas, ou seja, atrás das malhadas, cuidando de ovelhas, mas ali só foi um propósito de Deus para a vida de Davi. Quando Deus rejeita Saul, Deus fala com Samuel: vai até Belém, na casa de Jessé, que lá eu desprovi de um rei. Aí Samuel, ele viu a aparência. Assim que ele avistou Eliabe, ele disse: certamente
está na minha frente o rei. Aí Deus falou, não atente à aparência, Samuel, nem à altura. Eu não vejo como o homem vê. Você vê a aparência, mas eu vejo o coração. Deus conhece o nosso coração. Aí veio Abinadab. Aí Samuel olhou e Deus, não é este. Veio Samar, não é este. Veio outros irmãos, não é esse. Aí Samuel perguntou a Jessé, você não tem mais filhos? Ele falou assim, tem. O que está cuidando das ovelhas, manda chamar. Porque não nos assentaremos enquanto ele não chegar. E quando Davi chegou, Samuel, Deus falou, eis. E Samuel ungiu Davi. E aqui que tudo começa, aqui que nasce um rei segundo o coração de Deus, um rei que vai fazer proezas. É o rei Davi. Mas só que ele só foi ungido, mas ele não exerceu. Porque para o cumprimento da promessa existe um percurso, né? Um percurso que às vezes é doloroso. Mas enfim, quem era Davi? Davi era um moço que tinha poderes de Deus. Que assim que quando Samuel ungiu Davi, o Espírito Santo se apoderou de Davi. E Davi nunca mais foi o mesmo, porque quando o Espírito Santo se apodera de nós, a gente nunca mais consegue ser o mesmo, não é verdade? Mas enfim, certo dia, os irmãos de Davi, os mais velhos, foram à peleja. E lá no vale de Elá, Saul, ele decretou a guerra. E de uma hora para outra, apareceu um filisteu. Mas esse filisteu não era comum. Surgiu. Como ele apareceu, não sei. Eu só sei que ele apareceu. E como era ele? Era gigante. Tinha capacete, armadura, tinha um dardo no ombro, mas, porém, era incircunciso. Ele era gigante, ele era forte, ele era guerreiro desde a mocidade, ele era imbatível, insolúvel, invencível. Ele era duelista, ninguém conseguia vencê-lo. Não existia naquela época alguém que guerreou contra ele e venceu. Mas ele era incircunciso. Certo dia, o pai de Davi manda Davi ir levar alimentos para os seus irmãos. E quando ele levou alimento para os seus irmãos, ele desceu para o vale de Elá e perguntou se os irmãos estavam bem. E quando ele estava perguntando, apareceu esse Golias de Gate. E quando Davi estava perguntando, ele ouviu a voz do Golias. Só que o Golias estava afrontando um povo de Israel durante 40 dias, manhãs e tardes. Só que as tropas de Israel, Saul e o comandante, fugiram de medo. Porque, olha que o gigante falou, dai-me um homem para que pelejemos. Todos fugiram, tremeram-se de medo. Só que Davi ouviu. E quando Davi ouviu, Davi falou, os homens falaram, você viu aquele homem? Se matá-lo, o rei acumulará de riquezas, se casará com a filha do rei e será isento de impostos. Quando Davi ouviu aquilo,
Davi: quem é este incircunciso para se levantar contra os exércitos do Deus vivo? Davi não reconheceu o gigante, ou seja, o Golias, como nada, porque Davi, ele conhecia a palavra. E quem é incircunciso não pode vencer nada. Quem é incircunciso não tem direito a nada. Quem é incircunciso não pode afrontar a gente nada. Quem não tem aliança com Deus não pode fazer nada conosco. Aleluia! Só que o povo, como eu falei, temeram e fugiram. Só que todos nós temos medo, não é verdade? Porque a coragem, ela não é ausência do medo. A coragem é um enfrentamento do medo. O corajoso é aquele que enfrenta o medo e não permite que esse sentimento se transforme em pânico ou imobilidade. O excesso do medo nos paralisa. O excesso do medo faz com que a gente veja a luta como causa perdida. Mas Deus não nos chamou para termos medo em excesso. Porque a palavra de Deus fala que Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de amor e de moderação. Ou seja, de equilíbrio e de moderação. Não te mandei eu, Josué, ser forte e corajoso. Não temas, porque eu sou contigo por onde quer que andares. Aleluia, não temas, porque se Deus te prometeu, Deus falou, o Espírito Santo habita dentro de você, é porque você pode muito mais do que você pensa, imagina, porque quando Deus age, e quando você tem uma palavra de Deus, agarre, porque Davi agarrou a palavra de Deus de uma tal forma, e ele não temeu. Davi simplesmente olhou e achou que receberia uma recompensa. Porque Davi estava focado. Davi estava focado. Davi estava de olho na recompensa. Mas também Davi queria livrar também o povo de Israel. Só que na caminhada, ou no percurso, tem um processo, né? E para você chegar até o gigante, ou algo que está te incomodando, para você tentar sanar ou matá-lo, tem um processo. Aí Davi começou a perguntar: o que o rei vai dar se matar Golias? Aí Davi ficou perguntando. Aí o irmão dele, Eliabe pergunta a Davi: o que vieste fazer aqui? A quem você deixaste a sua pouca ovelhas? Bem conheço a sua presunção. Você descesse aqui para ver a guerra. A crítica dói quando vem de alguém próximo. A crítica dói quando vem de alguém que nos conhece há mais tempo. Eliabe é alguém que, em vez de unir, ele procura dividir. Eliabe é alguém que rema contra. Está todo mundo numa luta só, está todo mundo querendo ir para a glória, está todo mundo querendo que Jesus volte, mas a luta vem, mas Eliabe está na mesma luta, mas ele fica dividido. Eliabe é alguém que está na mesma luta, na mesma batalha, mas ele fica dividido, ele critica. A crítica dói quando vem temperada de desequilíbrio emocional. Como assim? Eliabe sentiu ira de Davi.
ele ficou irado contra Davi, porque Davi estava perguntando o que seria dado a quem que matasse esse Golias. E Davi perguntava, mas ele ficou irado e expôs Davi diante de todos, porque quando Davi estava perguntando, ele falou com Davi. Eliabe é alguém que não aceita que ninguém receba elogio a não ser ele. Eliabe é alguém que, quando aparece um corajoso, ele acha que vão descobrir a fraqueza dele ou a falta de coragem dele. Eliabe é alguém que é crítico. Eliabe é alguém que não faz e não deixa o outro fazer. Eliabe é alguém que não quer lutar por medo, mas quando vem um corajoso, ele tenta impedir aquele de guerrear a guerra para que ele não vença e ele não receba elogio. Eliabe é mau. Eliabe é aquele que vem somente para trazer desunião. Eliabe é alguém que vem e que não faz nada e ainda critica quem está fazendo. Eliabe é desse tipo. Eliabe, ele procura dividir tudo. Ele procura fazer com que as outras pessoas não recebam a bênção. Porque a batalha era como? Se um vencesse, né, seria coroado, ou seja, seria rei, ia ser isento de imposto e seria acumulado de riquezas. Mas também o povo sairia vencedor, porque Eliabe é daquele que é assim, ele não vence e não deixa que aquela pessoa se levante para que o povo seja vencedor. Quem está entendendo? Quem está comigo aqui? Só que Davi, ele é sábio. Davi é aquele que não recua. Davi é aquele que insiste e persiste, mesmo sabendo que pode ser que ele seja morto. Sim, porque Golias, para Davi, ele não considerou. Mas humanamente falando, era muito grande. Golias não era qualquer pessoa. O Golias, quando se apresenta para nós, é alguém superior a nós. Não é qualquer pessoa que vem se apresentar. Davi, como eu disse, é sábio. Olha o que Davi fez na crítica. Quem vai receber o quê? Se matar esse gigante. E aí? Davi, você não é nada. Davi, você não vai conseguir. Davi parou? Não. Davi, você prossiga. Davi, você vai até o gigante. Davi, você vai vencer. Davi, você vai conseguir. Davi, você vai mais um pouco. A crítica está vindo, a crítica está vindo, a crítica está vindo, a crítica está vindo, mas Davi não para. Ele sabe do objetivo, ele sabe que ele tem algo que precisa ser vencido. Ele conhece o foco, ele sabe que ele tem um objetivo, ele sabe que ele precisa vencer esse gigante, porque Davi, ele entende que se ele é circuncidado, se ele tem o Espírito Santo de Deus dentro dele, ele é imbatível, ninguém pode vencê-lo. Davi é moço, sim. Davi talvez seja fisicamente fraco, só no físico, sim, mas Davi
tinha um Deus. Davi tinha um Deus que era com ele. Que quando Deus está contigo, levanta a direita, levanta a esquerda, levanta o lado, levanta o outro, levanta a frente, levanta atrás, mas você não cai, você é imbatível. Quem está contigo é maior, é aquele que vive, é aquele que reina, é ele que reina, é ele que direciona, é ele que está à sua direita. Oh, santo, santo é o teu nome, adorado seja o teu nome. Você pode mais do que você pensa ou imagina. Quais são as vozes que estão tentando te paralisar, colocando pânico, tristeza? Quais são as vozes? Porque quando o povo de Israel, o comandante Saul, ouviu as vozes da afronta, ele temeu. Ou seja, correu, sumiu todo mundo. Não ficou ninguém. Mas Davi, ele era corajoso. Davi não é aquele que recua. Lembra de Esté? Esté não recuou. Esté preferiu ser morta a largar o povo para ser morto. Porque para entrar na presença de um rei naquela época, o rei tinha que estender o cetro. Se o rei não estendesse o cetro, já era sentença de morte. Mas só que ela sabia o Deus que ela servia. Ela jejuou, ela pediu ajuda. E no final, vocês sabem o que aconteceu com Naamã. O fim é esse. Você lembra de Neemias? Quando Neemias foi levantar os muros, né, que estavam caídos, Tobias e Sanbalate começou a se levantar, queria pegar ele no templo, fez muitas emboscadas, mas ele continuou firme na obra. Neemias continuou prosseguindo, Neemias não parou o sono, Neemias não parou a obra, Neemias invocou o Deus dele e Deus deu estratégia. Porque é assim, o guerreiro, ele pode até estar fraco, mas ele não desiste, mas ele não se entrega, ele sabe quem é o Deus dele. E as lutas vêm sobre nossas vidas, mas a luta é para que nós atingimos maturidade espiritual, para que a gente cresça, para que a gente amadureça. Se nós não entendemos que as lutas é para esse sentido, não tem sentido a gente estar em Deus. Porque até que Jesus volte, ou que a trombeta venha soar, passaremos por várias lutas. E para cada Golias existe um Davi, ou para cada Davi existe um gigante. Mas a pergunta que não quer calar: quais são as vozes que vocês estão ouvindo? Ou seja, quais são as vozes que nós estamos ouvindo? Será que são as vozes internas? Você não é ninguém. Você não faz nada direito. Você não serve para nada. Você tomar um curso? Vai não. Você não tem capacidade para isso. Ou as vozes externas, as vozes dos outros. Você não vai conseguir, desista. Você não consegue vencer essa luta. Quem é você? Não sei de onde você saiu. Desista de tudo.
ou a voz do acusador? Você não está sendo reconhecido? Saia dessa igreja. Ninguém gosta de você? Fulano não falou com você. Você não tem mais perdão. Você se lembra que você cometeu algo gravíssimo. Deus não vai te perdoar. Essa vida não tem mais sentido. Tire sua vida, porque morrer é bom. Quais são as vozes que nós estamos ouvindo? Mas o que fazer diante das vozes que estamos ouvindo? Quando Davi ouviu a afronta do gigante, Davi falou: quem é este? Incircunciso, que está afrontando os exércitos do Deus vivo. Duvide, critique e determine de tudo aquilo que você tem ouvido. Critique cada pensamento negativo. Você não pode gerenciar o pensamento que vem. Não, você não pode gerenciar, ele vem. Mas você pode gerenciar quando você entende que esse pensamento está sobre você. Aí, você começa a comparar. Não, esse pensamento está dizendo que eu não posso. Mas a Bíblia fala que eu sou mais que vencedor. Esse pensamento está vindo que eu não sou capaz de fazer tal coisa, mas a Bíblia me diz, a Bíblia me garante que eu não sou capacitada, mas é Deus que me capacita. A força não vem de mim, mas a força vem de Deus. É Ele que me reveste, é Ele que me enche de força. Então, critique esse pensamento que está vindo sobre a sua vida. Critique de tudo aquilo que conspira contra a sua vida e aquele que vem controlar a sua mente, porque se não está de acordo com a palavra de Deus, pode repreender. Ou seja, você conversa com sua alma: a alma, eu não aceito esse pensamento, porque este pensamento não condiz, não está na palavra de Deus. E se não está na palavra de Deus, eu rejeito em nome de Jesus. Se vier a voz do acusador, você repreende na mente, ou seja, você fala com ele e diz: não vou aceitar isto, eu não vou sair dessa igreja, eu não vou me incomodar se eu não for reconhecido, eu não vou me incomodar porque um não falou comigo, porque eu sei o Deus que eu tenho crido, porque está escrito na palavra de Deus que eu tenho que fazer o bem àquele que me faz mal. Então, se eu seguir isso, eu estou dentro da palavra, e se eu estou dentro da palavra, eu vou receber a recompensa vindo do alto, porque é Ele que me garante, é Ele que me sustenta. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Não aceite o pensamento negativo, não aceite a voz interna, não aceite a voz do eu, da alma, porque a alma, ela é composta de 4 partes: mentes, vontades, emoções e sentimentos. Então, a alma já está explicado. Ela só quer a vontade dela. A alma só quer o que é o desejo da carne mesmo. Mas o espírito quer a palavra de Deus. Só que nós somos nós somos seres tricotônicos: corpo, alma e espírito. Todos têm que estar alinhados. O corpo, a alma e o espírito. Se a alma não estiver alinhada com o espírito e com o corpo, tem algo que está errado. Você não consegue andar. Se você não cuidar do seu corpo, você não consegue andar, porque eles têm que estar totalmente
alinhados. A alma tem que estar alinhado com a palavra de Deus, o espírito tem que estar alinhado com a palavra de Deus, o corpo tem que estar alinhado com a palavra de Deus, e assim prosseguimos, e assim avançamos, e assim continuamos servindo ao Senhor. Nós somos maduros para entender que não somente alimentar o espírito e dizer somente orar, só orar é bom, eu gosto de orar, eu passo muito tempo orando para a glória de Deus, mas eu sei também que um dia a gente cresce e entende que se a alma não estiver boa, nada está bom. Então nós temos que cuidar da alma para que tudo venha a estar totalmente encaixado conforme a vontade de Deus. Amém? Só que Davi, ele falando, lembra que quem é este circunciso para afrontar o exército de Deus vivo? Alguém ouviu e foi ao rei Saul e falou com Saul. O rei Saul manda chamar Davi. Davi fala com ele: não desfaleça o coração de ninguém. O teu servo vai lutar contra este filisteu. Aí Saul diz: Davi, você é moço. Ele é guerreiro desde a mocidade. Só que Davi, ele sabe muito bem respeitar a autoridade. Davi não vai com Saul enfrentando porque ele falou que você não pode. Mas Davi explica a Saul. Davi é alguém que poderia ir sem autorização de Saul. Sabe por quê? Ele foi ungido, ele foi enchido do Espírito Santo de Deus, Deus era com ele, ele tinha força. Só que não adianta nada cantar bem, pregar bem, só que não adianta nada falar bem e não cumprir o princípio da obediência à autoridade. Não adianta nada ser ungido, ser escolhido, ser algo totalmente grande, se não obedecer à liderança que está na frente. Não adianta nada. Cumpra os princípios para Deus cumprir as promessas. Davi entendia que mesmo que ele ia até a Saul, Davi tocava muito bem a harpa, ele ia lá e tinha um espírito na parte de Deus, incomodava Saul. Só que Davi, ele tocava a harpa e o espírito saía, diz a palavra de Deus. E Davi poderia muito bem entender isso, que ele estava com um maligno mesmo, e eu não poderia falar com ele. Mas só que Deus trabalha com princípio. Deus trabalha com princípio. Deus não vai pular princípio de jeito nenhum. Se você obedece, se você entende que é uma autoridade constituída por Deus, e ali você obedece. E Davi entendia isso, e Davi explica. Meu Senhor, certo dia, eu apacentava as ovelhas do meu pai, e vinha um leourso e o leão, e eu os matava. E será assim com esse circunciso que está afrontando o exército de Israel. Davi falou com tanta firmeza, porque Davi é alguém que tinha experiência. Não despreze as primeiras coisas. Porque Davi estando atrás da malhada, era somente um processo. Era uma aprendizagem. Só que Davi foi humildemente falar com Saul. Lembra? Era ungido. O Espírito Santo estava sobre ele, mas não estava sobre Saul. Mas Davi decidiu obedecer. Aí, Saul disse: vai, o Senhor é contigo. Davi foi.
Mas só que Saul queria colocar a armadura dele em Davi. Meu Deus, Saul, muito grande, e Davi não era do perfil de Saul. Só que ele queria colocar para proteger, porque ele deu a couraça, o capacete e a espada. Só que isso simbolizava uma proteção, honra e autoridade. Só que Davi já era protegido. Davi, ele carregava o capacete. Porque o capacete, ele protege a cabeça. E Davi, diante da ameaça do gigante, ele não deu ouvido. Davi era alguém que era protegido. A couraça, ele protege o rim, os rins, os pulmões e o coração. Davi não ficou ressentido com a crítica do irmão. Davi não perdeu o sono. Davi prosseguiu e continuou. Davi, Samuel queria dar a espada, só que a espada Davi já tinha. Era a palavra de Deus. E Davi falou assim: quem é este incircunciso para afrontar o exército de Deus vivo? Porque Davi já era vestido. Davi já era revestido. Porque vestir é responsabilidade nossa. E revestir é com Deus. Explico. Eu vou explicar isso. Em Efésios 6:11 vai dizer: revestivos da armadura de Deus. Não é isso? Só vou pegar aqui. Revestivos da armadura de Deus. Só que na regra da hermenêutica, todo o texto tem que ter um contexto. Não se inicia aí. Quer ver para uma pessoa estar vestida? Tem que honrar pai e mãe. Tem que obedecer o seu pai. Tem que obedecer quem está na sua frente. Quem está sobre você. Servos, obedeçam aos seus senhores. E senhores, deixai as ameaças. Pais, não irritei seus filhos. Davi tinha essa vestimenta, porque Davi, ele cuidava das ovelhas do seu pai, obedecia seu pai, ele cuidava dos irmãos, servia, ia para a casa do rei, tocava a harpa e o espírito maligno saía de Saul. Davi era alguém totalmente vestido e revestido. Porque para você ter um revestimento, você tem que cumprir os princípios antes. Como é que você vai para uma batalha? Você não obedece o seu pastor. Como é que você vai para uma batalha se você não obedece os seus pais? Como é que você vai para uma batalha se você não serve? O princípio é este: a obediência, o servir e a honra. Como é que pode estar cheio do Espírito Santo de Deus se não obedece a palavra de Deus? Não tem revestimento. E outra, corre um sério risco de perder a batalha. Um sério risco de perder a batalha porque não está revestido. Mas como eu posso fazer para vestir e ser revestido? É obedecer o que está lá em Efésios, que fala: obedecer pai e mãe. Honra teu pai e tua mãe. Obedece seus senhores. Senhores, deixai as ameaças. Então, isso é o princípio. Não existe uma pessoa cheia do poder de Deus, com revestimento e com algo sem obedecer. Vou explicar melhor. Tem gente que é cheio, sim. Tem gente que faz, cuida, expulsa demônio, liberta, transforma.
Deus não tira aquilo que deu, né? Porque Deus não toma. Ele fica com ele, vai continuar fazendo a mesma coisa. Mas um dia, quando Deus quiser, a máscara, ela cai. Mas quando Deus quiser, isso aí é com Deus, né? Então, Davi foi para o ribeiro. Davi pegou 5 pedras. Eu não sei qual é a pedra que você tem que pegar hoje. Eu não sei qual é a pedra que você tem que pegar hoje. Eu não sei se é a pedra da coragem, da persistência, da perseverança, da obediência. Eu não sei qual é a pedra. Eu só sei que Davi pegou 5 pedras. Ou seja, a Bíblia diz que ele escolheu 5 pedras. Talvez você escolha 5 pedras hoje para dar um fim nesse gigante que está te afrontando. E Davi vai. Quando o gigante olha Davi, sou eu um cão para vir a mim com paus? Pelo Deus dele, amaldiçoou Davi. Porque é sempre assim. O gigante acha que a gente não é nada, que a gente não é ninguém. O gigante é aquele que a gente não precisa fazer nada com ele. Ele nos despreza por causa da nossa aparência. Ele nos despreza por causa da nossa coragem. Ele nos despreza por causa do nosso perfil. Porque ele considerou Davi um morto. Até ele falou, hoje mesmo eu darei a sua carne às aves dos céus e às bestas feras. O gigante está falando que você vai morrer. O gigante está falando que você não vai conseguir. O gigante está falando que você não vai para aquela faculdade. O gigante está dizendo que você não pode ficar aqui. O gigante está falando que você não pode vencer na vida. Mas Davi falou, hoje mesmo, vou te ferir, vou arrancar a sua cabeça. E os cadáveres dos filisteus, vou dar às aves dos céus e às bestas feras. Porque todos o Israel vai saber que existe um Deus. Eu não sei qual é o gigante que está te afrontando. Mas se você quiser, hoje mesmo ele pode cair. Se você quiser, hoje mesmo, essas vozes vão cair por terra. Porque Deus tem o poder de curar corpo, alma e espírito. Porque Ele é Deus, Ele nos conhece, Ele nos sonda, Ele tem o poder de nos curar. Porque Ele quer nos curar, é vontade de Deus. Então, se você tiver fé nesta noite, se você estiver com o coração contrito, e se você acreditar que Deus tem o poder para curar, transformar, Ele vai curar, Ele vai transformar nesta noite. Porque foi um dia comum, lembra? Foi um dia qualquer. Não é domingo, não é terça, não, é terça, mas não é quinta, mas sei lá, Deus trabalha do jeito que Ele quer, segunda ou terça, quarta, quinta ou sexta. Mas não é uma pregadora famosa, não interessa, não sou eu, que está sobre mim. Que está sobre mim é o Espírito Santo de Deus. Não precisa ser famoso, não precisa disso. Para curar, para transformar, só precisa estar cheio. Só precisa dar lugar ao Senhor agir. Porque não sou eu, é o que está em mim. É o Deus vivo, aquele que me escolheu, não sei por quê. Porque coisa em mim talvez não tenha. Mas eu sei que Ele me escolheu por alguma coisa. Mas não porque eu seja algo grande. Mas não precisa ser, né? Porque Ele é Deus, quem morreu foi Ele. Quem deu tudo foi Ele mesmo. É Deus que faz todas as coisas. Não precisa ser um extraordinário, não precisa ser, não. É bom, é pessoa reconhecida, é muito bom, que traz mais gente e tal, mas não precisa, porque quando Deus está no comando, está no controle, Ele age, porque quem age é Ele, quem opera é Ele, quem cura é Ele, quem transforma é Ele, quem modifica, quem traz mudança, somente é Ele.
Somente é Ele que pode transformar, libertar, curar, porque tudo é dele, tudo é para Ele. Aleluia. Eu não sei qual é a pedra que você tem que pegar hoje, mas eu só sei o seguinte, que as maiores dores são no campo emocionais, das emoções. Talvez você fale assim: Rosana, eu fui rejeitado. Eu fui rejeitada pelo meu pai, pela minha mãe. E hoje eu não consigo me afirmar com Deus, porque isso está no meu subconsciente, é automático. E aí eu penso nisso e não consigo liberar. Talvez seja um abandono, alguém me abandonou, alguém te abandonou, e hoje você não consegue ver uma vida repleta, plena com Deus, porque você ainda guarda isso. Eu não sei se foi um abuso que você sofreu, e Rosana, eu sofri realmente um abuso, mas eu não posso dizer um nome. Eu estou na igreja, eu oro, prego, faço e aconteço, mas eu ainda tenho esse sentimento, eu não perdoo aquela pessoa que me abusou. E até hoje eu não consigo ser plena em Deus, porque isto está marcando, estou ferida, estou machucada. Ou uma humilhação, eu fui humilhada. E eu não consigo liberar, eu não consigo a minha oração não consegue chegar a Deus, porque eu não consigo me liberar, porque eu fui tão humilhada. Mas, Rosana, você não sabe o que você está falando, porque você talvez não passou por isso, mas eu sei qual é a dor de uma rejeição. Mas só que eu escolhi curar, porque o curado cura, o transformado transforma. Mas o ferido ele maltrata, o ferido ele mata, o ferido ele persegue. Mas o curado levanta, o curado levanta o ferido, ele estende a mão, e eu decidi curar. Eu decidi a não passar o que eu fui rejeitada há muitos anos, e aí eu decidi curar, porque isso não pode me prender, esses pensamentos não podem me paralisar. Eu sei essa dor e eu fui curada. Aleluia. Mas Deus pode curar. Mas Deus pode libertar. Mas Deus pode transformar. Se você quiser, você pode fazer igual a Davi. Você pode pegar e contra este gigante, ferir, arrancar a cabeça e trazer aqui. E ficar com a cabeça do gigante aqui. Isso só depende de você. Se você quiser derrubar esse gigante e viver algo novo, você pode. Se você quiser viver algo novo, se você quiser experimentar uma mudança, é hoje. Rosana, você está falando com muita autoridade, mas eu falo sim, porque eu não sabia que eu estaria aqui. Eu não me imaginei aqui, eu não sonhei aqui, não por nada. Porque quando eu cheguei aqui, eu senti a presença de Deus. Quando eu cheguei assim, eu senti a unção de Deus. Aqui é um lugar maravilhoso de se ficar. Quando eu cheguei aqui, eu me senti na minha própria casa. Eu me senti totalmente diferente. Eu me senti onde eu congrego. Não foi nada diferente aqui. Não, para mim não foi nada estranho. Para mim eu me senti em casa, me senti à vontade, senti a presença de Deus, senti que Deus falou, senti que Deus confirmou através do irmão. Ele falou de Davi, eu disse: Senhor, eu estou dentro, porque ele falou de Davi, a confirmação é uma concordância. E aí comecei mais a ficar alegre, porque Deus ele trabalha com concordância.
Mas eu não sei o que se passa com vocês. Mas uma coisa eu sei. Que hoje você pode fazer igual a Davi. E quando ele venceu o gigante, Davi não retornou mais para a casa do pai. Davi ficou com Saul, aprendendo com Saul. Davi, ele foi ser chefe, comandante dos exércitos de Saul. Porque sempre tem uma recompensa quando a gente vence o gigante. Quando você vencer esse gigante, a sua vida não será mais a mesma. Quando você vencer esse gigante, a sua história mudará. Quando você vencer esse gigante, tudo na sua vida se transformará. Em nome de Jesus, escolha vencer. Escolha mudar. Porque aqui o céu está muito baixinho. E a vontade de Deus hoje é trazer uma mudança. É trazer algo novo.